manipulado para os grandes se enfrentarem na semifinal. Sim, mas tá passando os grandes. São fato. Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull. O Corinthians é o maior campeão paulista, o seu limitado. O Corinthians é Agora aqui. o negócio... Fala, nação corintiana, Bruno aqui do canal Timão News. Pessoal, ainda tá repercutindo aqui a eliminação do Corinthians, né? Uma grande tristeza para nós corintianos. Tem um ponto positivo que agora o time vai poder treinar, mas infelizmente é negativo economicamente, o time não tá jogando, é ruim passar vários dias sem assistir os jogos do time, né? Mas vamos ver aqui a repercussão na Arena SBT. O Gunnar mandou uma pergunta para você, quem é o culpado do Corinthians ficar eliminado? Você falou que é uma lista... Ô, Cicinho, por que o Emerson tá com essa camisa? Eu não entendi. Deu zebra pro Corinthians. Foi zebra. Se foi zebra... Não foi Foi zebra, zebra. porque no início nós já falamos. Tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você acha que cabe aquele discurso antiquíssimo no futebol e horrorosíssimo no futebol? Nós fizemos a nossa parte? Não, o Corinthians não fez. O Campeonato Paulista, Kleber, ele é feito e manipulado para que os 4 grandes se encontrem na semifinal. Porque o campeonato todo dirigido para que os grandes passem. Manipulado para os grandes se enfrentarem na semifinal. Sim, mas tá passando os grandes. São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull. O Corinthians é o maior campeão paulista, o seu limitado. O Corinthians é aqui. Agora o negócio é o seguinte, vamos lá, com relação ao Corinthians. Nesse ponto, a pergunta aí foi pro Sheik, e eu concordo com ele. Quando as coisas vão bem, Kleber, claro, não é o único fator que fez com que as coisas fossem pro lado bom. E quando as coisas vão pro lado ruim, não é o único fator. Mas eu acho que a diretoria pecou bastante. Primeiro pelo fato de... A antiga e a atual? Qual diretoria, As duas. A antiga pelo que deixou de herança para a atual. E a atual pela omissão no começo do ano, em não ter contratado logo um diretor de futebol, por não ter chamado o Mano Menezes para rescindir o contrato antes, porque precisamos esperar até fevereiro para que a multa caísse. Eu duvido, Mauro, que diante dos maus resultados, que se chegasse acho que vendeu no Mano um pouco Menezes, de ilusão, né? Exato. Mano? Mas aí que tá, Kleber. O dirigente do Corinthians, ele não pode ter essa ilusão. Viu que não deu? Nos 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista, era nítido que o Mano Menezes não ia tirar mais nada daquele time. Eu queria dizer assim, acho que vendeu assim uma situação de que tudo ia se ajeitar muito rapidamente. E me parece que agora estão caindo na real. Ele falou aqui, agora tem repercutido na mídia, ele deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, a dívida do Corinthians é 2 bilhões. Sim. Ele falou aqui, né? Falou. Que a dívida estava nesse ponto. Depois ele falou a história do Gabriel, nem tantos meses, nos últimos 30 dias, 40 dias, de contratar alguns jogadores. Aparentemente, por exemplo, Corinthians, esse jogo aí, porque assim, fiz a parte. O Corinthians ganhou do Guarani, da Portuguesa, do Botafogo e do... Agora o Santo André. E do Santo André. Esse jogo aí estava 2-0, o Santo André empatou 2-2 e o Corinthians foi buscar o resultado lá no final. Um dos piores times do campeonato. Um dos dois últimos. Foi buscar os 49. O Corinthians empatou com o Palmeiras, que foi um empate histórico, épico, heróico, etc e tal. O Corinthians perdeu 6 jogos no campeonato, gente. Muita coisa. O Corinthians perdeu do Santos, do São Paulo, do São Bernardo, do Bragantino, A única vitória que o Ituano tem foi do Ituano e do Novo Horizontino. A melhor partida... Bragantino não, Bragantino é do grupo do Corinthians. Ponte Preta. E essa derrota com a Ponte Preta, essa deu no meio das pernas. E completando aí a resposta do Mano pro Gunari, nome difícil, hein? Normalmente a culpa cai sobre o treinador. Se ele te pedisse autógrafo, você perguntava se ele tem apelido? É boa, exato. Não seria, talvez, né? Não seria, talvez. Talvez não seria um Gustavo e, né? Não sei. Gu, um abraço. Tá bom. Vai, mas enfim. Mas enfim, não dá para atribuir a responsabilidade somente para o Mano, que não foi bem, inclusive, mas sim para todos os jogadores que lá estavam, porque quem entra para jogar são os atletas, diretoria atual, diretoria antiga, ou seja, Gunari, o pacote é muito grande, tantos erros, ficaríamos aqui mais 5, 6 programas falando só de erros do Corinthians. Como disse o Augusto Melo, a situação está pior do que a gente imaginava, inclusive por conta da situação atual do Augusto Melo e do grupo. Agora vai, tentando pensar positivamente. É um mês. Deixa eu te perguntar um negócio antes, porque tem uns números que estão circulando hoje aí que são bem interessantes para pensar no futuro. Claro. Dentro do campo, dentro do vestiário, a diretoria anterior não foi bem. Um de vocês falou que coisa de 4, 5 anos atrás, que acho que foi o Emerson. Foi o Sheik. Né? Você teria que fazer uma
quase um History Channel, né? Para ver o que aconteceu, tal e coisa. Mas o jogo, você falou do Mano, no terceiro jogo, fica muito na conta do Mano? Você não acha que fica muito na conta do Mano? Só do Mano? Eu acho que o Mano Menezes... Ou tem que descontar da conta dele mesmo? Eu acho que ele tem a maior parte da responsabilidade. Porque hoje em dia, a gente está falando de grupos de jogadores com 30, 40 caras, que um tem um ego maior que o outro. E o grande treinador não é só aquele cara que faz um bom trabalho dentro de campo. É o cara que sabe aparar estas, é o cara que sabe ganhar o cara, como o Tite ganhou o Sheik, por exemplo. Se fosse um treinador que batesse de frente com o cara, não ia ter o Sheik correndo por ele. Dá pra entender? Então, é inadmissível... Foi uma crítica ao Sheik? Não foi, porque o jogador... Não, mas o jogador, ele precisa de fato, porque todo mundo quer jogar. E quando você tem 11 posições de titulares e tem mais 20, 25 brigando ali no banco, você precisa costurar egos. Mas, mano, isso já aconteceu com ele em outras ocasiões e ele teve sucesso. Mas aí que tá, basta você pegar o retrospecto. O Antônio Oliveira, quando ele chega, o Corinthians ele muda da água pro vinho. O Antônio Oliveira, o Kleber, ele tem 66% de aproveitamento. É esse o ponto que eu ia pegar. Eu não sei se o Mauro ia falar sobre isso em relação à perspectiva. Porque assim, o time do Corinthians do ano passado, apesar de ter alguns bons jogadores, não era um time bom. O time do Corinthians começou esse ano, fez algumas contratações, e nós aqui mostramos e dissemos assim, aparentemente não vai ser um time bom. Aí o Corinthians contratou o Garro, que parece ser bom jogador. O Matias Rojas foi embora, que tem torcedor que está aplaudindo, mas ele foi embora por uma questão administrativa, não recebeu, foi embora. Aí chegou o Coronado, o Yuri Alberto voltou a mostrar. Cada vez que o Yuri Alberto faz um jogo, um gol, eu lembro de você. E quando ele perdeu o gol de cabeça no segundo tempo, você lembrou de mim também ou não? Eu lembro de você. Entendi. Mas assim, eu não sei se porque vocês foram... E no primeiro tempo a bola pede de cabeça e vai de peito. Ô, Kleber, antes de concluir, cuidado, hein? Cuidado com esses números. Campeonato Paulista, a dificuldade que é um campeonato brasileiro também na sequência. É essa. Porque assim, os números mostram que o Antônio, esses 66%, hoje estava circulando negócio. Grupos que têm corintianos, os corintianos ficam explicando que o Corinthians foi eliminado, mas... Então tá lá, os times que mais chutam a gol. Primeiro lugar, o Corinthians do Antônio Oliveira. O time que mais ganhou ponto, o Corinthians do Antônio Oliveira. O time que mais teve posse de bola, o Corinthians do Antônio Oliveira. O melhor saldo de gols, o Corinthians do Antônio Oliveira. O problema é que não tem o campeonato do Antônio Oliveira. Ele chegou tarde. Não existe o campeonato do Antônio Oliveira ou o campeonato do Mano Menezes. O que tem o campeonato paulista, que tem o Corinthians e tem mais 15 times. A perspectiva é positiva? É melhor porque, assim, primeiro vai ter uma intertemporada que é muita coisa que é bom para arrumar a casa. Ao mesmo tempo vai faltar dinheiro, não se garante a Copa do Brasil do ano que vem e a pressão é grande. Mas, pelo jeitão que está o Antônio Oliveira, com os reforços chegando, digamos, para o final da temporada, o 24 inteiro, a tendência é que seja este Corinthians do Antônio Oliveira muito mais do que aquele do Mano. Sem demonizar o Mano, mas assim, a tendência é o Corinthians mais corintiano, mais competitivo. É o ideal, ainda está longe pra caramba do ideal. E assim, eu gosto muito do Mano. Eu acho o Mano um bom treinador, uma boa pessoa, um cara legal. E quando a gente cita o Mano, e acho que ele, cara inteligente, entende, a questão não é o Mano, pessoa física. É um trabalho que não deu certo. Sim. Nesse instante. Relação, o casamento não teve liga, e assim, isso acontece N vezes. Tem treinadores que são absoluto sucesso em clubes, como o Mano foi no Grêmio, como o Mano foi no Corinthians, como o Mano podia ser na seleção brasileira se não tivesse dado uma chinela nele, entendeu? Agora, esse treinador que pegou agora, mas acho que o Sheik tem razão. Você precisa medir. Então, para você, a perspectiva é positiva. Nadine, quando você olha o Corinthians, a perspectiva... Pensando em Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, que a semana que vem tem jogo contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo. Que era para ser o treinador do Corinthians. E aí tem o Campeonato Brasileiro. Com certeza. Eu não acho que vai ser fácil, que nem o Mauro Betting falou. Está longe do ideal. Porém, o treinador está demonstrando que os números estão melhorando. Então, acho que tem a tendência de melhorar. Mas não acho que vai ser uma luta fácil para o Corinthians, não. Parece um time melhor do que era o time do ano passado. E esquece nome. Repito, é o que estava jogando. Parece um time que tem um pouco mais a dar, mas acho que vai ser... Isso. Agora o está vivo, né? Esse ano está vivo. De repente. Olha aqui, o Campeonato... Bom, pessoal, é isso. Infelizmente o Corinthians não se classificou, né? Mas é visível a evolução do time. Logo no primeiro jogo já foi visível. E agora, principalmente, a gente
ver que o time disputa a bola. Eu cansei de ver jogador do Corinthians chegar perto da bola na hora de disputar e parar, deixar o outro jogador ganhar. Não sei se por má vontade, se não foi, mas é isso aí. Vamos esperar agora a próxima semana, né? Vamos ter uma semana para treinar aí. São Bernardo é um jogo difícil, muito difícil. Esperar aí, né? Expectativa grande para esse ano do Corinthians. Ó, pessoal, não esquece de curtir, compartilhar. Se inscreve no canal para fortalecer. Valeu, falou. Vai, Corinthians!